Boa noite, meus amigos. Meu nome é Jaime, eu sou colaborador da Casa do Caminho. Me foi oferecido o convite para falar sobre o capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 16, ele tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. Já o item 7 trata da utilidade providencial da fortuna. À primeira vista, o que se coloca sempre é que ou nós atendemos ou priorizamos a riqueza material, ou nós priorizamos a Deus. Ou seja, uma coisa não leva à outra. Muito pelo contrário, a gente só pode servir a Deus em uma condição em que nós não tenhamos recursos financeiros abundantes. Mas vamos analisar um pouco essas passagens bíblicas e o Evangelho segundo o Espiritismo à luz desses dois temas. Quando se fala não se pode servir a Deus ou a Mamon, primeiro nós temos que saber quem é Mamon. Mamon é como Jesus personificava a riqueza material. Indo por esse caminho, nós mais uma vez chegamos à conclusão que são duas situações mutuamente excludentes. Hoje, ou nós temos recursos financeiros abundantes e não servimos a Deus, ou nós servimos a Deus e não temos recursos financeiros abundantes. Mas vamos continuar analisando. Deus, como todos nós sabemos, é a inteligência suprema e a origem de todas as coisas. Mamon, como eu já disse, é a personificação da riqueza material. Mas entre uma palavra e outra, nós temos o verbo servir. Servir também pode ter um significado duplo. Nós temos servir, estar a serviço, ou servir, como é a origem da palavra latina servicium, ser escravo, ser um servo de. São duas interpretações que são cabíveis. Vamos seguir nessa linha. Se a gente também se deter naquela passagem bíblica que fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, isso daí acaba reafirmando a ideia de que ou se prioriza o dinheiro ou se prioriza a Deus. Um rico dificilmente conseguirá entrar no reino de Deus. Mas aí ainda há uma nova controvérsia. Muitos estudiosos se fixam muito mais no significado original da palavra camelo. Camelo é um animal que todos nós conhecemos, que é muito comum no Oriente Médio, no norte da África, em alguns outros países da Ásia e da Oceania. Mas camelo também era como se chamavam os cabos que eram usados nas embarcações. Aí nós temos, mais uma vez, uma flexibilização do conceito. Isso quer dizer o seguinte: é difícil, realmente, um cabo passar pelo fundo de uma agulha. Mas já não é impossível, como seria se fosse um camelo para passar pelo fundo de uma agulha. Essa afirmação também é ratificada, né? E essa dúvida eu acho que é esclarecida em Lucas, na Bíblia, em uma passagem que fala o seguinte: Jesus ensina que se uma pessoa não for digna de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? E se essa pessoa não for digna de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é dela? Aí nós já começamos a deixar bastante claro o sentido que pode ser atribuído como o mais lógico, o mais racional, às afirmações bíblicas colocadas anteriormente. Na realidade, não se trata de uma pessoa ter riqueza, ser rico ou não ter. Não se trata de uma pessoa estar
apenas servindo a Deus. O principal ponto disso daí é qual o uso que se faz da riqueza, da abundância, e qual o uso e qual a prioridade que se dá a tudo isso. A gente não pode deixar de pensar que na riqueza ou na pobreza, os espíritos têm diversos graus de evolução. E não seria por causa da riqueza ou por causa da pobreza que os espíritos mais evoluídos que passaram pelo orbe terrestre deixariam a sua evolução, abandonariam a sua evolução. A gente não consegue imaginar, por exemplo, que Jesus Cristo seria menos perfeito caso a ele fosse dada a condição da riqueza. Dado a sua evolução, ele seria tão evoluído como sempre foi e faria todas as grandes coisas, traria a nós todos os ensinamentos que sempre ele trouxe. Não é a riqueza que vai modificar isso. Uma outra maneira de pensar isso daí é o seguinte: a riqueza, como tudo que existe sobre a face da Terra, é um atributo concedido por Deus. E Deus, soberanamente bom, mas também soberanamente justo, não seria capaz de colocar ou de atribuir a qualquer um dos seres humanos algum tipo de elemento que fosse um símbolo irremediável da perdição. A gente não consegue imaginar, não é possível, não é lógico imaginar que a riqueza, sob esse aspecto, seria algo irremediável para levar-nos ou para afastar-nos de Deus. Isso daí, pensando dessa maneira, a gente chega à conclusão que tanto a riqueza quanto a pobreza são atributos pelos quais todos nós teremos que passar ao longo das nossas vidas. São provas que devem ser enfrentadas por todos nós no nosso caminho evolutivo. O bom ou o mau uso desses atributos é que realmente vai definir qual o grau de evolução que nós estamos, até que pontos nós deveremos ainda passar por novas provas e até que ponto nós deveremos tratar do nosso espírito de modo a continuar no caminho da evolução espiritual. Na realidade, os únicos bens que nós realmente temos são os bens que nós levamos quando partimos do plano físico e vamos para o plano espiritual. Essa é a bagagem que nós levaremos para os outros planos quando deixarmos o nosso corpo físico. A pobreza é uma grande prova que será submetida a nós em todas as encarnações. Mas a riqueza também. A riqueza, simplesmente, ela é uma prova talvez muito mais difícil do que a pobreza. Por quê? A partir do momento que nós somos dotados de bens materiais abundantes, nós temos muito mais liberdade para cairmos nas tentações que nos são apresentadas. Temos muito mais oportunidades para fazer o bem ou para fazer o mal. A riqueza põe à prova o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa sensualidade, a vaidade, a nossa falta de espiritualidade. A riqueza, por outro lado, nos dá autonomia para usarmos os recursos de que somos usufrutuários no sucesso do planejamento encarnatório daqueles que estão sob a nossa área de influência. Uma pessoa rica, ela pode usar todos esses recursos, toda essa abundância de recursos materiais, para cuidar apenas de si mesmo e para acabar acumulando um excesso que em nada vai ser útil no cumprimento de sua missão aqui na Terra. Mas ela também pode usar esse dinheiro para gerar empregos, para educação, para a cultura, para a ciência e tantas outras coisas destinadas a melhorar a vida dos seres humanos. Não podemos esquecer que alguns das grandes referências que nós temos no Espiritismo
como Eurípides Barçanufo, o próprio Allan Kardec, são pessoas que não eram pobres. Elas tinham uma disponibilidade bastante razoável de recursos. E outras tantas, embora tenham tido uma vida bastante simples, elas acabaram sendo beneficiadas de uma situação confortável de sua família, que acabou proporcionando a eles uma cultura, uma educação diferenciada, e essa cultura, essa educação permitiu a elas seguirem um caminho de beneficiar a todos os seres humanos que estavam à sua volta. Isso daí remete a um outro tema, que é o tema da caridade. A caridade, ela é extremamente importante, particularmente para aquelas pessoas que têm recursos em excesso, recursos que possam ser utilizados no bem de outras pessoas. Evidentemente, não há ninguém que seja pobre o suficiente que não possa dar nada. E também não há ninguém que seja rico o suficiente que não precise receber. Mas aquelas pessoas que vivem na abundância, que têm recursos materiais disponíveis, elas têm muito mais condições de exercitar a verdadeira caridade. E fora da caridade não há salvação. A gente, quando fala de caridade, não está falando apenas de pegar o dinheiro e dar a uma pessoa necessitada. Não está falando apenas naquele meio mais óbvio, naquele caminho mais óbvio que passa pela cabeça de todos nós, que é dispor daquilo que nós não precisamos e para dar um pouco disso a quem realmente precisa. Existe um outro tipo de caridade que é muito mais difícil e que resume tudo isso, que é a caridade plena de amor e de sabedoria. É aquela caridade que ergue o infeliz sem o humilhar. É a caridade que nós fazemos ao nosso próximo, oferecendo não só aquilo que nós temos em excesso, que não estamos precisando, mas oferecemos também parte do nosso melhor para melhorar essa pessoa. A gente pode concluir tudo isso com o seguinte pensamento: tanto a riqueza quanto a pobreza são provas extremamente difíceis. E entre uma e outra há uma infinidade de graus que permitem a todos nós cumprirmos o nosso planejamento encarnatório. Agora, mais difícil do que a pobreza é a riqueza, porque ela nos traz muitas tentações, ela nos traz muitas oportunidades de sairmos do nosso caminho, de falharmos no nosso planejamento encarnatório pela quantidade de alternativas, pela quantidade de opções que nos é colocada ao nosso dispor para seguirmos a nossa vida no plano terrestre. Lembramos sempre que a riqueza, assim como a pobreza, são concedidas por Deus. E em ambos os casos são elementos, são ferramentas para que a gente possa melhorar, ascender, crescer, se desenvolver espiritualmente e moralmente. Nossa bagagem, que será levada para fora desse plano material, do plano terrestre, ela não incorpora os bens materiais. Os bens materiais fazem parte daquilo que nos foi oferecido, que nos foi emprestado para nós cumprirmos a nossa missão. A nossa bagagem, que será levada para o plano espiritual e que estará com a gente em todas as próximas encarnações, e que será o principal modo de nos desenvolvermos espiritualmente, continuarmos progredindo, atendendo à lei do progresso, são a inteligência, o pensamento, e esses dois trabalhando em proveito de nossos valores morais. Isso sim será o que levaremos adiante ao longo de nossas existências. Eu queria terminar desejando que todos nós fiquemos em paz e que façamos como São Francisco de Assis.
Vamos pedir a Deus e à espiritualidade superior que neste momento nos dê forças para mudar o que pode ser melhorado, resignação para aceitar o que não pode e sabedoria para diferenciar um de outro. Muito obrigado, uma boa noite a todos.